Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, mais uma vez apresentando o quadro Pergunte ao Rei. Quadro que eu venho aqui e respondo as perguntas que fizeram para mim lá no meu Instagram, Eduardo Cruz. E aí, a gente sempre tentando ir bem na rodada, melhorar nossas estratégias, as nossas análises para os fantasy games e no final ser lucrativo, arrumar uma graninha extra e quem sabe um dia até viver de fantasy games. Lembrando que hoje eu faço o quadro Pergunte ao Rei, amanhã eu vou fazer o quadro Rei Avalia, que é o quadro que eu analiso o time da galera. As pessoas mandam para mim lá no meu Instagram e aí eu vou e avalio aqui para vocês, mostrando as minhas estratégias, o que eu faria, o que eu não faria, dependendo do tipo de liga. Então, se você não está inscrito no canal, eu peço, por favor, vai, se inscreva, ativa o sininho aqui, que aí você vai ser notificado quando eu postar um vídeo novo, e eu estou postando vídeos toda semana, 3, 4 vídeos por semana, então vai e aproveita. E vamos para a primeira pergunta. Vale a pena economizar no meio para colocar um ataque poderoso, por exemplo, Marinho, Pedro e Keno? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sempre tem alguma posição ali no meio. É muito raro quando a gente não tem um cara ali no meio que você fica ali na dúvida se põe ou não põe e tal, mesmo ele sendo mais caro. E acaba que os atacantes geralmente são os que têm mais potencial de explodir, fazer uma baita pontuação, marcando 2 gols, às vezes até 3, como o Keno fez, e tem pontuações muito altas. Então eu acho que no ataque não vale a pena economizar. Só que talvez, e muitas das vezes, melhor até que economizar no meio campo é você tentar economizar na defesa, porque na defesa tem algumas coisas que são muito boas. Por exemplo, se você tem um zagueiro mais caro ou um zagueiro mais barato, às vezes vale a pena você colocar o mais barato, porque o zagueiro mais caro e o mais barato conquistam SG da mesma forma. Então tem menos diferença entre um jogador caro e um jogador barato. Diferente lá do meio campo, que de um jogador caro para um barato, ou seja, do que você está mais confiante, que você está menos confiante, pode ser que tenha um gol, 15 pontos, uma assistência, pode ter muita diferença entre um e outro. Então eu acho que vale mais a pena economizar lá atrás do que lá na frente. E vamos para mais uma pergunta. Apostar nos caras que não vão jogar a Copa do Brasil é a melhor opção para a rodada? Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com isso, de criar essas regras, porque quando você cria qualquer uma dessas regras, você acaba se limitando. É que nem na semana passada eu falei, apostar em clássico, sim ou não. Depende, você tem que analisar jogo a jogo. Não economize estudo. Não seja preguiçoso e não crie regras e acha que tem fórmula mágica. Você tem que analisar item a item. Então, nesse caso, você tem que analisar. Lógico que pode ser um ponto desfavorável para aquele time o fato dele jogar a Copa do Brasil, mas tem que analisar todos os outros pontos. Qual é o adversário que ele vai jogar? Vai jogar em casa ou vai jogar fora? Como que esse time está jogando? Como que o adversário vem jogando? E aquele jogador, como que ele está? Qual fase que ele está? Então tem muita coisa para analisar para você simplesmente falar, está na Copa do Brasil, eu ponho, e não está, eu não ponho. Porque, por exemplo, se tivesse todo mundo na Copa do Brasil, você ia colocar os times todos que foram eliminados, que teoricamente tem grande chance de estar em uma fase? Não necessariamente. Então analisa time por time, confronto por confronto, jogador por jogador. Não crie regras, não crie regras. As coisas podem ter pontos positivos e negativos. Um time está em muitas competições é um ponto negativo, que às vezes ele não tem muito foco. Mas não é só isso que vai fazer você escalar ou não aquele time. Tem que analisar todos os pontos. E mais uma pergunta. Salve Mito, queria saber aonde posso ser mais lucrativo, no Rei do Pitaco ou no Cartola? Então vamos lá. Nos dois dá para você ser lucrativo, só que, principalmente para quem não tem tanto dinheiro para investir, às vezes, não tem tantos times e tal, eu acho o Rei do Pitaco mais seguro de você ter um lucro. Porque o que acontece no Rei do Pitaco? No Rei do Pitaco, você consegue, para cada uma das salas, você consegue colocar um time totalmente diferente. Então você pode variar bastante, colocar defesas diferentes, sem ter que criar times. Em cada sala você põe um diferente e beleza. E aí o Rei do Pitaco já te força a fazer uma coisa muito importante, que é a diversificação dos tamanhos e tipos de liga. Lá você tem a dobronada, que você tem grande chance de ser lucrativo, mas você não vai ganhar absurdos e ficar rico da noite pro dia.
E também tem ligas menores de 35 pessoas, ligas maiores de milhares de pessoas. Então tem diversos tipos de liga que você pode escalar um time para cada e sempre variando de uma forma que na maioria das rodadas você seja lucrativo. É o que acontece comigo. É muito difícil de eu ter prejuízo no Rei do Pitaco. Eu vou ganhando sempre aos poucos. Eu não vou toda rodada a 10 mil reais. Não, eu vou aos poucos e tento sempre focar em ser lucrativo. O Cartola, na maioria dos casos, ele acaba sendo mais ou tudo ou nada. Por quê? Porque aí você tem seus times definidos para aquilo. Se nenhum dos seus times mitar daqueles ali que você tem, aí geralmente você não ganha nada. E quando o seu time imita, se você tiver em várias ligas, aí você vai ganhar bastante. Então o Cartola é muito mais variável e tem menos chance de você ser lucrativo e também pode te dar picos maiores de dinheiro e de ganhos numa rodada. Porém, tem esse ponto que é muito tudo ou nada, então varia muito. Uma solução que você tem para no Cartola ter algo parecido com o do Rei do Pitaco é você jogar o Escala 10. O Escala 10 ele tem ligas dobronada, eles têm ligas melhor de 3, tem ligas triplo-nada, tem ligas de rodada de diversos tamanhos, isso ajuda pra caramba. Então é uma outra plataforma que eu acho que você consegue ser lucrativo com mais frequência do que você jogar as outras ligas maiores de Cartola. Então, a ideia é diversificar. E eu acho que o Rei do Pitaco te proporciona mais isso, mesmo você não tendo tantos times e tudo mais. Então, eu acho o Rei do Pitaco mais chance de você ser lucrativo do que no Cartola. E bora para mais uma. Dobrar Patrick Galhardo é uma boa? Então, eu acho que nessa rodada a gente tem algumas opções muito boas para meio campo que são mais favoritos do que isso. Então eu acho, por exemplo, você ir com o Galhardo ali, para mim já é suficiente. O Patrick é um cara que ele é bem irregular. Ele é muito difícil de ele fazer menos de 3 pontos. Eu acho que desde a rodada 17 ele não faz menos que isso, que ele fez lá 2.6, 2. Alguma coisa. Então o cara é muito regular. Só que geralmente, quando tem muitas opções boas na rodada, a gente não vai atrás de cara regular. A gente vai atrás de cara que tem mais chance de imitar. E eu acho que tem muitos caras com chance de imitar nessa, então eu não dobraria e apostaria tanto no Inter assim, sendo que eu posso apostar em outros, até porque é uma rodada bem cara, viu? Então dependendo do número de cartoletas, o Patrick não é barato. Se ele fosse baratinho, até era uma desculpa pra gente colocar. Mas eu não dobraria nessa rodada, eu colocaria apenas um. No caso, eu acho que o Galhardo é mais explosivo, né? Tem mais chance de imitar. E aí tem outros caras muito bons para rodada, como a Arrascaeta, a Veiga, alguns caras muito bons, então é de se pensar ali, a não ser que alguns deles não joguem. Aí você começa a pensar mais em alternativas mais regulares. E bora para mais uma pergunta. O time mais ousado de todos no Pitaco, usa em ligas muito grandes ou nas de até 35, 50 times? Então vamos lá. Primeiro lugar, se existe a ligas dobronada lá, que você vai usar o time mais conservador possível, sem fechar defesa, sem nada, como se fosse para a liga clássica de regularidade do Cartola. Esse é o único que você vai usar a regularidade. Nos outros, o que você vai fazer? Você sempre vai olhar qual o tamanho da liga que você está jogando. Se a liga for maior, significa que você tem mais concorrentes. Então você vai colocar os times mais ousados. Se a liga for menor, tiver o menor número de concorrentes, você vai usar os mais conservadores. Aquele que você coloca a defesa padrão, bem favorita para rodada. Do meio para frente você só escala, tranquilo, sem querer ousar, sem nada. É isso que a gente faz. Maior a liga, maior a ousadia. Mais uma pergunta. Vale a pena triplicar os 3 meias do Palmeiras para tiro curto essa rodada? No caso aqui é Veiga, Scarpa e Gabriel Menino. Vamos lá, dá pra fazer, com certeza. Só que eu, na maioria das vezes, lógico que vai ter uma vez ou outra que eu faço, na maioria das vezes eu prefiro não. Porque não necessariamente os 3 têm grande chance de bem. Por exemplo, eu não acho que o Menino é um cara que ele chuta bastante. Você vê um chute por jogo ali no máximo. Se ele consegue uma coisa, geralmente é de escanteio. Fez vários desarmes na última, mas e todos os outros jogos? Então, eu fico meio assim em relação a isso. Eu prefiro os caras mais ofensivos, com mais chances, que tem mais chances durante o jogo. Só que, além disso, eu penso muito o seguinte: se eu colocar os 3 do Palmeiras no meio, e o Palmeiras pegar o SG, vai ter um monte de gente com a defesa do Palmeiras,
ir com os 3 lá. Então, tipo, eu já ganho um monte de concorrentes, eu não quero ter concorrentes. Eu sempre busco uma maneira de diversificar meu time de uma forma que eu não tenha tantas pessoas que estejam do mesmo jeito. Então, por isso, essa é uma das razões que eu evito bastante. Então, é bem raro eu pegar e colocar 3 meias do mesmo time. E vamos para mais uma pergunta. Muitas opções de atacante podem atrapalhar? Vou responder de 2 maneiras, né? Primeiro lugar, pensando na sua liga clássica. Na liga clássica é algo até complicado. É ruim principalmente para quem está na liderança. Por quê? Quando é muito óbvio as opções que todo mundo vai pôr no ataque e você está na liderança, você põe aqueles e fica tranquilo, porque você sabe que as pessoas provavelmente não vão te passar. E se alguém colocar diferente, vai estar se arriscando muito, porque obviamente aquelas opções que você colocou são as que têm mais chance na rodada. E agora, quando tem muitas opções assim, acaba sendo bom para quem está mais atrás, quem quer chegar no pelotão da frente, porque você vai conseguir colocar boas opções no ataque, que tem chance de imitar, e tem grandes chances do líder não ter, então você acaba diminuindo as diferenças. Para a Liga Clássica eu penso assim. E para tiro curto acaba que é muito variável. A questão é que para quem tem mais times, talvez isso dê um conforto maior. Para quem tem poucos times, acaba sendo complicado, porque você tem que escolher entre um ou outro. Aí você só tem uma defesa daquela, você vai ter que colocar um ataque, você pode errar e você fica confuso. O que você faz, o que você não faz. E para quem tem mais times, acaba diversificando um pouco mais e de forma mais fácil, né? Mas querendo ou não, tiro curto tudo pode acontecer, né? Na última rodada estavam fáceis os atacantes para escolher, era bem óbvios, mas pegou e alguns totalmente fora da caixa imitaram. Então pode acontecer aí. Então a gente tem que encarar toda a rodada como mais uma rodada e buscar sempre usar as estratégias e esperar que dê certo mesmo. E bora para mais uma pergunta. Vargas, para a rodada seria uma boa? O Vargas, ele é uma boa para a rodada, com certeza, porque eu acredito que o Atlético Mineiro tem grande chance de marcar alguns gols e ele é o cara que joga mais avançado ali do time do Atlético e tem chance de receber muitas bolas. O que vem acontecendo é que ele vem tendo poucas oportunidades, algumas boas, alguns impedimentos por detalhe e tal, então tipo, ele tem chance de marcar, só que o único receio é para a Liga Clássica, existem muitas opções boas. Existem Marinho, Keno, atacantes do Flamengo, são muitas opções, então não sei se valeria a pena colocar no time de clássica, e nos tiro curto com certeza vale a pena sim. E vamos para mais uma. Quais as unanimidades dessa rodada na sua opinião? Essa rodada eu acho bem complicado analisar como unanimidade, porque tem caras que em qualquer outra rodada seriam unanimidades, mas a gente tá numa rodada com muitas opções. Por exemplo, Marinho, Keno, algum atacante do Flamengo, que a gente tem 2 para escolher. Esses seriam caras, tipo, que todo mundo teria em qualquer outra rodada, mas a gente vai ter que escolher entre eles. Mesma coisa no meio campo, Arrascaeta, Veiga, seriam caras que a gente teria de qualquer jeito, e a gente vai ter que sempre analisar o que a gente vai fazer para colocar. Nas laterais a gente tem, por exemplo, Arana, Vinha. Então tem muitas opções boas, só que só não digo que são unanimidades, porque tem outras opções boas também que a gente vai ter que deixar de fora. Mas que tem muitas opções boas, tem, viu? Como essas que eu mencionei. Mais uma pergunta. Thiago Neves, é uma boa para rodada? Na minha opinião, não. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é um cara que vem com muita recorrência de boas pontuações. Fora de casa, o comportamento é diferente que em casa, ele não pontua tão bem. E eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, porque eu acho que muitos devem estar de olho, por exemplo, o Casares arrebentou, o Otero foi bem sem gol e assistência na última partida contra o Goiás, mas a gente tem que analisar o estilo do jogo para ver se combina, se é parecido com o jogo de agora. Agora, a gente estava falando de um jogo Goiás e Corinthians, que o Goiás estava fora de casa contra o Corinthians, então o Goiás provavelmente estaria mais feliz com o empate, estaria jogando mais para defender. Então deixaria o outro time atacar. E agora a gente está falando de Goiás e Sport, um jogo de vida ou morte, principalmente para o Goiás, que precisa arrumar pontos, vai jogar em casa.
e vai atacar. Então, tipo, são situações diferentes. Então não vale a pena escalar só porque o outro time cedeu na última partida. A gente tem que analisar mais coisas. Por isso, eu, particularmente, não acho uma boa, não. E a nossa última pergunta, uma zaga confiável 100%. Então vamos lá. Antes disso, por favor, vai dar seu like aqui, compartilha com os amigos e vamos tentar promover o canal, porque aí eu vou estar aqui sempre gravando mais vídeos para vocês. Se inscreve, se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal e dá aquele like, fortalece aí, porque isso ajuda muito a gente crescendo e a gente fazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Agora falando da zaga 100% confiável. Não existe zaga 100% confiável. Vocês não têm noção do quão baixa é a probabilidade de SG dos times. É muito baixa. Tenho certeza, o time que mais tem probabilidade dessa rodada, ele não vai ter 60% de chance de SG. Então isso você tem que colocar muito na cabeça. É muito raro um time ter mais de 60% de chance de SG numa rodada. Então não adianta, tenho certeza que tal time não vai tomar gol. Quem fala isso não tem noção do que tá falando. A pessoa só fala esse tipo de coisa porque não sabe. Eu já gravei vídeo falando sobre isso, falando de quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Porque quem estuda para valer ali, estatística, os números, e vai para valer ali para estudar sobre o assunto, sabe que a probabilidade é muito mais baixa do que qualquer um pensa. É tipo o time que tem a mais favorita da rodada, ele tem 55%, por aí. Então não existe certeza, gente. Já começa por aí. Então a gente sempre vai no que a gente acha que tem mais probabilidade. Agora certeza? De maneira alguma. Mas para ajudar vocês eu vou falar dois SGs que eu acho que vale a pena para a rodada. Um mais seguro ali, vamos dizer assim, lembrando que a probabilidade não é tão alta quanto você imagina, mesmo sendo o mais seguro, é do Atlético Mineiro. Eu acho que talvez as pessoas fiquem, o Atlético Mineiro toma gol direto, quase todo jogo toma gol e tal. Mas eu acho sim que tem uma probabilidade de SG nessa partida. O Coritiba vem mal, vem jogando muito mal, até contra os times menores vem tendo dificuldade, mesmo se é em casa ou não. Então eu acho que o Atlético Mineiro pode acabar conseguindo um SG nessa rodada e aí colocando nosso time tiro curto lá com muita chance de ir bem. E outro que eu acho interessante, eu acho que as pessoas estão visando menos, para dar uma opção que talvez as pessoas visem mais e outra que seja menos visada, do Atlético Paranaense eu acho que pode ser interessante, porque vai jogar em casa, o Vasco é um time que não produz muito ofensivamente. Teve um jogo ou outro que conseguiu chutar mais, buscando resultado e tal, mas geralmente não é um time que tem muitas chances, muitas oportunidades. E eu acho que pode ser uma oportunidade boa aí para o Atlético Paranaense voltar naquela sequência que estava anteriormente, aí com o Covid acabou caindo. Eu acho que pode voltar agora a segurar um SG e talvez seja um SG menos visado do que os outros e possa ser bem interessante pra gente. E é isso, galera. Brigadão e não esquece de ajudar a gente aí e estamos juntos pra próxima. Amanhã tem Rei e Avaria, aquele quadro que vocês curtem pra caramba. Valeu!